Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Casarotto e eu estou gravando esse vídeo para falar sobre a modernidade, sobre qual é a essência da modernidade, né? O espírito da modernidade, por assim dizer. E eu peço, né, que você, se você ao tiver assistido o vídeo, que você curta, né, se você gostou. Se não gostou, pode dar o dislike também. Né? Faça algum comentário que será bastante relevante para eu saber, né, dar o feedback de vocês e compartilhe, né, com seus amigos, com familiares, com pessoas que você quer que conheça o conteúdo desse vídeo. Né? E eu peço também que você veja as minhas redes sociais, tem o Instagram, Caio de Souza Casarotto, né? E lá eu compartilho outros assuntos de filosofia e também cursos que eu tenho nessa área. Bom, vamos falar então sobre o tema do vídeo. Né? Eu selecionei aqui basicamente 10 características essenciais sobre a modernidade, né? que vão exatamente dar a essência do que é a modernidade. Essas características é óbvio que não são as únicas, né? E talvez nem sejam as mais essenciais de todas, mas elas vão ajudar com certeza a nós entendermos o espírito da modernidade, né? Ou seja, o que é basicamente essencial nessa nisso que nós chamamos de mundo moderno, ou era moderna, ou modernidade. Né? É claro que, pela extensão do assunto, não vai ser possível destrinchar a fundo cada uma dessas 10 características. Né? Eu simplesmente vou citar e vou fazer uma pequena explicação, uma pequena explanação sobre essas características. Né? Porque a profundidade histórica e filosófica é imensa. Né? Vocês vão poder, a partir da minha abordagem, vocês vão poder pesquisar e estudar mais a fundo cada um desses temas, né, se vocês quiserem. Então vamos lá. A primeira característica, né, o que eu selecionei como primeira característica fundamental da modernidade? É o próprio termo moderno. Né? O que você entende quando você recebe algo que é moderno, recebe como feedback de outra pessoa dizendo que algo é moderno? Se contrapõe a quê? Se contrapõe a algo que é antigo, né? Algo que está na moda, é moderno, né? Que está na moda, é algo que se contrapõe àquilo que já passou da moda, já não é mais a moda, né? Já não está mais no espírito do tempo, vamos dizer assim, né? Então, se contrapõe a algo antigo. E essa é a primeira característica. Né? Desde o fim da Idade Média até o início do que chamamos de Renascimento na Europa Ocidental, houve uma tendência constante à rejeição, ou pelo menos à crítica, a tudo aquilo que é tradicional ou antigo. Né? Claro, claro que nem tudo o que era tradicional ou antigo foi repudiado. Né? Houve um retorno a Platão, depois um retorno a Aristóteles, houve um retorno aos antigos no aspecto artístico também, né? No Renascimento, mas houve um certo repúdio à tradição da própria Idade Média, né? Que já não era mais reconhecida como estando na moda, por assim dizer. Né? Então, a quebra de paradigmas tradicionais a partir de insights ou a partir de descobertas que eram feitas por indivíduos geniais ou pretensamente geniais, né, como se eles pudessem reinventar a roda desde o zero, é um ponto fundamental da modernidade. Né? Nós podemos ver isso em vários quebradores de paradigmas, digamos assim. Né?
podemos citar Copérnico, Galileu, né, na área da física, podemos citar Lutero na área da religião, do cristianismo, Maquiavel, Hobbes na área da filosofia política, Descartes na área da política, Newton também na física, ou seja, todos esses foram associados como quebradores de paradigmas antigos ou tradicionais. Citar o exemplo de Descartes, né? Descartes que é o fundador, reconhecido por praticamente todos, como o fundador da filosofia moderna. Né? Então, ele teve a pretensão de refundar a filosofia desde o zero, né? Justamente como uma tentativa de repúdio à escolástica medieval. Né? Então ele, desprezando toda a filosofia clássica e a filosofia medieval, ele, a partir da sua própria descoberta racionalista interior, né, do cogito ergo sum, não vou fazer todo o trajeto, né, de até como ele chegou a esse cogito, né, penso, logo existo, a partir disso ele vai fundar a sua nova filosofia, uma filosofia racionalista, moderna, e que praticamente vai ser inaugurada desde o zero, ou seja, sem dever, ou pelo menos pretensamente sem dever, nada às outras filosofias anteriores a ele, anteriores a ela. Né? Bom, essa é a primeira característica. A segunda característica diz respeito, também está associada à primeira, mas diz respeito mais propriamente à relação entre o homem e Deus, e entre o homem e a religião também. Aqui a gente vai falar mais propriamente de Martinho Lutero. Né? Lutero foi um paradigma fundamental nesse aspecto, né? Tendo em vista que, a partir de um conflito psicológico, um conflito espiritual que ele viveu consigo mesmo, né? Ele era extremamente escrupuloso e muitas vezes confundia um escrúpulo que ele tinha com pecado, né? Ou seja, tudo para ele que ele fazia, o que ele pensava, era associado como pecado, e ele buscava resolver isso a partir de confissões constantes e a partir de penitências exageradas até, né? E ele, depois, lendo a Bíblia, lendo as Escrituras, ele se deparou com um texto que foi aliviador, totalmente aliviador para ele, de que a fé salva, né? A fé é que salva o homem. E ele interpretou como somente a fé. Né? Então, daí já basicamente traz a ideia do sola escritura, né? A partir da escritura eu tenho toda a verdade, e o sola fide, né? Que é só a fé já é suficiente sem a necessidade das obras para a salvação. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Né? Fazendo uma reflexão filosófica, ele vai, a partir da sua livre interpretação das Escrituras, sem o necessário respaldo da instituição da hierarquia católica, ele funda uma nova forma de viver o cristianismo. Né? Você pode dizer se é bom ou ruim, mas é uma nova forma. Ou seja, uma forma mais individualizada, uma forma mais singularizada, por assim dizer, na qual o indivíduo se relaciona diretamente com Deus sem a necessidade de intermediários institucionais ou de uma tradição coletivamente reconhecida. Né? Então, o indivíduo é o livre intérprete das Sagradas Escrituras, como o próprio Lutero vai dizer, e isso traz um individualismo no sentido religioso. O terceiro ponto, a terceira característica, se refere agora ao aspecto cognitivo. Então, a primeira é mais do que é essencial da modernidade, como a própria etimologia da palavra. A segunda se refere mais ao sentido religioso. E a terceira ao sentido cognitivo, do conhecimento, da geração do conhecimento, sua essência e sua finalidade. A filosofia antiga e medieval ela entendia que o conhecimento humano e a sua expressão,
linguística, né, elas eram uma forma de apontar, do ser humano apontar para o outro algo da realidade. É como o dedo apontando para a lua. O dedo não é a lua, o dedo aponta para algo que transcende, que o transcende, né, que é a lua. Então, eles tinham essa compreensão do conhecimento. Ou seja, o conhecimento é digamos, um símbolo que se refere a algo que o transcende, que está na realidade e que o transcende. A partir da modernidade, né, os filósofos, cientistas e pensadores vão ter a tendência de ver o conhecimento como tendo a função de abarcar toda a realidade, tendo a função de conter a totalidade do real, a totalidade da estrutura do real. E a sua finalidade, a finalidade do conhecimento, seria expressar um domínio, seria buscar um domínio sobre a própria realidade ou aquele aspecto da realidade que o ser humano quer dominar para os seus fins, para o seu interesse. É aquilo que diz a famosa frase de Bacon, Francis Bacon, né, um dos primeiros cientistas modernos. Ele diz: saber é poder. Né? Então, antes de Bacon, nenhum filósofo ou cientista afirmava que saber era poder. Né? Sócrates, por exemplo, jamais pensou que saber seria poder. Né? Se ele pudesse, com o saber dele, evitar a sua própria morte, ele evitaria, mas foi o seu próprio saber que o levou à morte pelos atenienses. Então, na antiguidade, na Idade Média, saber não tinha praticamente nada a ver com poder. Mas a partir da modernidade passam a ser totalmente associados esses termos. Né? A ideia do mecanicismo, que vai estar muito presente em Descartes mesmo, em Galileu, de certa forma em Newton, né? A ideia de que a realidade constituída essencialmente de caracteres matemáticos, a ideia de que o mundo foi criado por Deus por meio de caracteres matemáticos, né? E a ideia de que ela pode ser totalmente abarcada, conhecida e abarcada pelo ser humano na sua própria cabeça, é uma forma de simplificar o tecido da realidade para fazê-la caber totalmente na mente humana. Né? A realidade já não transcende mais a mente, mas ela é apreendida de forma total pela mente humana, segundo a crença moderna. E a finalidade seria o homem exercer o poder e o controle sobre a realidade ou sobre o aspecto que ele quer da realidade para os seus próprios fins, para os seus próprios interesses. E daí nós já vemos a quarta característica, nós já antecipamos a quarta característica, que é uma consequência dessa terceira e de todas as outras três, por assim dizer, né? Que é a criação do individualismo e do coletivismo como duas faces de uma mesma moeda. Né? É isso que nós podemos trazer como característica da modernidade. Se o indivíduo em si mesmo ele pode chegar ao conhecimento da verdade, ele pode se relacionar com Deus, com a religião e com a Bíblia, sem depender de intermediários da tradição, né, de meios institucionais, coletivos, né, e ele pode abarcar e exercer poder sobre a realidade e sobre outros indivíduos por suas próprias forças e habilidades, sem necessitar de intermediários, é o que Maquiavel vai chamar de virtude. Então ele é autossuficiente. O indivíduo passa a se ver como autossuficiente. Né? Ele basta a si mesmo, ele se basta. Então cria-se o individualismo. Tanto é que o contratualismo moderno, o contratualismo de Thomas Hobbes, de John Locke, de Jean-Jacques Rousseau, né, que são filósofos modernos, é baseada na ideia individualista, na ideia de que o ser humano ele é a célula fundamental
da criação da sociedade política, né? E não mais a família. Ou seja, a família, em Aristóteles, por exemplo, era o núcleo fundamental da sociedade. Isso vai ser reconhecido por Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino, no De Regno. E a família deixa de ser isso e, na modernidade, passa a ser o indivíduo. O indivíduo assume essa posição. O indivíduo atomisticamente falando, né? Então, só que, no entanto, na prática, vai ser apenas uma elite que exerce, que alcança um verdadeiro poder sobre uma parte da realidade e sobre as outras pessoas, né, sobre as outras pessoas na sociedade. É somente uma elite que tem os meios de acesso a determinados conhecimentos, que tem acesso ao poder, ao governo, e somente essa elite vai exercer de fato o poder. E essa elite vai governar em função de uma equalização dos demais indivíduos, né? Ou seja, vai se criar um coletivismo, ou seja, do individualismo, principalmente aplicados aos mais poderosos, do individualismo se cria indiretamente um coletivismo, né? Ou seja, todos vão estar no mesmo plano de igualdade e inferioridade em relação àquele que exerce o poder e o controle, né? Então, devido ao atomismo individualista da sociedade moderna, aqui nós entramos na quinta característica, né, que devido a esse atomismo individualista e o fato de que alguns poucos exercem o poder, diversos grupos e instituições vão buscar criar uma ordem artificial, né? Ou seja, já não se pensa mais, como na Idade Média, numa ordem natural das coisas, né? Numa lei natural que governa o ser humano e o coração humano, né? Passa-se a pensar sempre numa ordem artificial, né? E isso é para várias instituições, não só para o Estado, mas também para a Igreja. A Igreja Católica passa a exercer um poder mais direto, né? Já não mais uma autoridade moral, mas um poder quase que político, né? Principalmente na chamada Contra-Reforma. E as denominações protestantes que surgem também acabam tendo essa característica. Bom, a sexta característica, já passando da metade aí, é uma consequência da característica anterior, né? Vai se tratar justamente do fortalecimento e da centralização do poder e da autoridade nas mãos de algumas poucas pessoas, né? Alguns grupos e instituições. É aquilo que o professor Olavo de Carvalho dizia, né, que poucos filósofos, ou quase nenhum filósofo político moderno, estudou aquela que é uma característica essencial da modernidade, que é o fato da diferença de poder, da diferença abissal de poder que existe entre os poderosos e aqueles que não têm o poder. Imagina a diferença de poder entre um Stalin, né, e um servo, né, da Rússia, né, um camponês russo daquele período, que poderia ir para o Gulag, para os campos de concentração a qualquer momento. Então é uma diferença que nunca tinha se visto na história. A diferença de poder passa a ser muito maior na modernidade, não só pelos meios tecnológicos maiores à disposição da elite governante, né, meios tecnológicos militares, de investigação, né, de meios de diversos tipos, mas também pela mentalidade. A mentalidade acabou direcionando a isso, né? Podemos citar Bertrand de Jouvenel, né, no seu livro Do Poder. Ele realmente fala desse aspecto de uma centralização excessiva do poder e constante, né? A constante centralização e constante hierarquização do poder político nas mãos de uma pequena elite governante dentro, principalmente, do Estado moderno, né? E isso se dá nos últimos 7 séculos, desde o século XIII até hoje.
Bom, e aí nós podemos citar também Thomas Hobbes, né, no Leviatã. A única forma de resolver o problema da guerra de todos contra todos, que seria a guerra individualista, né, cada indivíduo lutando pelos seus próprios interesses exclusivos, né, e atomísticos. A única forma de resolver essa guerra, no qual o homem é o lobo do próprio homem, seria a partir de um Estado que impusesse com a espada, com as armas, a sua própria lei. Né? Um soberano, que seria eleito pelo contrato social, digamos assim, e que ele impusesse pelas armas, pela força, a lei que deve reger moralmente e politicamente todos os indivíduos. E daí nós chegamos à sétima característica, que é uma consequência da anterior, que se refere à unificação de poderes nas mãos dos Estados nacionais. Nós temos a inauguração do Estado Nacional na modernidade, né? O Estado, a ideia de Estado-nação como uma soberania própria. Então isso se dá na modernidade. E o consequente enfraquecimento, né, essa a oitava característica, se dá em conjugação com a sétima, é o enfraquecimento e a desmobilização dos chamados corpos sociais intermediários. O que são corpos sociais intermediários? São as famílias, as associações, né, os clubes e demais coletividades, né, que são externas ao Estado. Então, ocorre um enfraquecimento dessas sociedades, ou essas sociedades acabam se destinando apenas a atingir o poder do Estado. Né? Nós temos, por exemplo, o Partido Comunista, é bastante forte, mas ele se destina a atingir um poder estatal. Né? Ele não pode ser, nesse aspecto, considerado um corpo social intermediário. Ou seja, ele não exerce um poder autônomo, apartado do Estado. Né? Para dar um exemplo, né? O primeiro Estado nacional formado na Europa, que é Portugal, foi formado ainda no final da Idade Média, no século XII, 1139, no ano de 1139, pelo rei Dom Afonso Henriques. Esse rei, né, apesar de ele ter fundado de maneira heróica, de maneira gloriosa, o Estado de Portugal, o Reino de Portugal na época, a vitória sobre os mouros, né, a Batalha de Ouriques, né, além do milagre de Ouriques, que é amplamente reconhecido, mas ele precisou também, tem outra face da moeda, ele precisou lidar com os senhores feudais, que eram, de fato, opositores à centralização do poder, pela própria existência dos senhores feudais. Então, é claro que muitos senhores feudais foram mortos nesse período para consolidar e centralizar o poder nas mãos do rei em Portugal. Então, esse é um exemplo, já uma característica, né, numa pré-modernidade, já uma característica moderna. Bom, o penúltimo elemento, a partir do que nós podemos entender como espírito da modernidade, é o que nós chamamos de secularização. O que é secularização? Né? Secularização é a compreensão de que a religião deve ser apartada da vida política e da vida pública relevante na sociedade. Né? Nós temos isso reconhecido principalmente a partir de Immanuel Kant. Né? Kant ele vai dizer expressamente, né, que, de fato, devem ser realidades separadas, né, a religião e a política, a religião e a vida pública. A religião deveria se confinar no âmbito privado, né, mas isso vem, na verdade, desde essa tendência acaba vindo desde o surgimento do protestantismo. Né, não tanto pela vontade dos primeiros fundadores do protestantismo. Né? Não era a vontade de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, a secularização, mas acabou sendo uma consequência quase que necessária do fenômeno protestantismo. Né? Por quê? Porque com o surgimento do protestantismo na Europa e a disseminação,
houve uma ruptura com a unidade cristã, com a cristandade, que era basicamente uma cristandade católica. Né? Até o final da Idade Média, até o início da modernidade, era a cristandade que era única no Ocidente. Né? Claro, no Oriente você tem a ruptura a partir da Igreja Ortodoxa, né? Em 1054, mas isso no Oriente. No Ocidente, a Igreja Católica era a única, digamos assim, a única igreja reconhecida. E, portanto, ela detinha uma autoridade moral e espiritual sobre os reinos e sobre os primeiros estados nacionais. Então, a Igreja Católica é que sagrava, né, digamos assim, que reconhecia e sagrava os reis da época e, né, os reis eles tinham um dever moral de obediência ao pontífice romano, né, ao Papa, e isso era uma característica até o final da modernidade, até o final da Idade Média. Já na modernidade isso passa a se romper. Basta ver a história de Henrique VIII, né, o rei Henrique VIII que rompe com a Igreja e funda a sua própria Igreja, funda a Igreja Anglicana, que até hoje existe e é comandada pelo rei. Né? O rei é o, digamos, entre aspas, é o Papa dessa igreja anglicana, que é uma igreja estatal, basicamente. Então, a partir da fragmentação da cristandade, cada Estado-nação vai passar a seguir a sua própria lei moral, a sua própria autoridade moral e espiritual, né? De acordo com a sua razão de Estado, por assim dizer. Né? E isso vai dar origem ao que posteriormente será chamado de Estado laico. Os Estados Unidos será o primeiro Estado totalmente laico, né? Justamente porque na formação dos Estados Unidos, que é uma formação protestante, havia diversas denominações. Claro, foi fundada principalmente por um ramo específico do protestantismo, os puritanos, mas depois chegaram de outras pessoas de outras denominações. E para evitar conflitos entre eles, né, o Estado passa a se colocar como um ente neutro, totalmente neutro em relação às religiões. Isso não significa que elas não tivessem importância, pelo contrário, no contexto norte-americano elas tinham muita importância, mas o fato de haver uma fragmentação de diversas denominações acabou dando origem à necessidade de que o Estado fosse, de certa forma, apartado e neutro em relação a todas as religiões. Então, ele mesmo é o fundador da sua própria lei moral e da sua lei política. Né? E ele se coloca, mesmo que não queira, ele se coloca acima de todas as religiões e não se deixa influenciar por nenhuma delas. Bom, e por fim nós temos a última característica, que é a crença eminentemente moderna no progressismo. Né? O que é o progressismo? O progressismo é a crença no progresso da história humana, né? De que a história humana caminha para um fim, e o fim da história seria algo, seria um tempo, uma era muito melhor do que a era presente, muito melhor do que a passada, né? As eras passadas. Então, é a crença num progresso da própria história da humanidade, né, em que o fim da história vai revelar um progresso em termos de justiça, em termos de bem, em termos de evolução do ser humano. Né? A própria ideia do evolucionismo de Charles Darwin dá muito a entender isso. Karl Marx era um evolucionista social, vamos dizer assim, né, da forma como ele compreendia, né, ou seja, ele era um admirador de Darwin. Claro que o evolucionismo tem tanto na esquerda quanto na direita, né, mas ele era um progressista, de certa forma, né, como todo comunismo é um progressismo.
e os próprios membros da esquerda são muitas vezes chamados de progressistas justamente por essa ideia de que o futuro será sempre melhor do que o passado e o presente. Então, nós temos que antes da modernidade, o pensamento cristão predominante levava a uma crença no progresso não da história, mas da alma humana. A gente pode ver em Santo Agostinho, né, na Cidade de Deus, que ele escreveu no século IV, a ideia de que a sociedade seria dividida entre aqueles que são da cidade de Deus, o Civitas Dei, e o da cidade dos homens. Né? E aqueles que são da cidade de Deus, eles estão progredindo na fé rumo à salvação eterna e rumo à santidade. Então, basicamente, era um entendimento do progresso da alma humana em direção a Deus e em direção à santidade, à bem-aventurança. Né? E o próprio Aristóteles entendia, no sentido pagão, né, que o homem é chamado a uma bem-aventurança, que é uma felicidade, né, uma felicidade completa, plena. Então, mas é um progresso da alma humana em relação a isso. E a partir da modernidade, a noção de progresso passou a ser não da alma humana, mas em relação à história da humanidade. A história da humanidade acabou substituindo a alma humana como o objeto do progresso, da ideia de progresso. Né? Então, basicamente, essas características que eu queria selecionar. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, do conteúdo. Peço o seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário. O convite fica aqui para as minhas redes sociais. E é isso. Fica o meu abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.